Fala galerinha, tranquilos? Como que vocês estão? Então, na aula de hoje nós vamos dar continuidade à nossa unidade 6, que a gente já tinha começado a falar sobre ela, sobre esportes e lazer. Lembrando então, nas aulas anteriores nós conversamos sobre o punhobol, sobre regras, fundamentos, quando que surgiu e etc. E na nossa aula de hoje então nós vamos conversar sobre o beisebol, né? Provavelmente você já deve ter ouvido falar desse esporte, né? Embora também seja um esporte pouco praticado no país, assim como o punhobol. É importante saber que assim como o cricket e o softball, o beisebol é classificado como um esporte de campo e taco. E a sua característica principal desse tipo de esporte é rebater a bola, né, que é lançada por um adversário o mais longe possível para dificultar a sua recuperação. Ou seja, quanto mais longe você jogar a bola, mais bases, né, ou maior a distância você poderá percorrer até que a equipe que esteja defendendo ou pegando a bola capture ela, né? Então esses são os objetivos desse esporte. Assim como outros esportes, né, ou quase todos os esportes, a sua origem ainda é incerta, né, incorreta, não se tem uma base definida de quando surgiu o beisebol. Por quê? Porque existem relatos que jogos de taco já estavam presentes na cultura egípcia, já há cerca de 2000 anos, né? Outros relatos dizem que na Romênia e na Rússia também existem relatos de jogos similares, já na prática que eram praticados a partir do século XIV. Né? Na Alemanha havia um jogo muito parecido, o Schlagball, muito parecido com o beisebol, né? E além disso também existem diversas relações entre o beisebol e outro jogo chamado Holders, que há relatos que ambos tiveram sua origem do cricket, né? Que já era praticado na Inglaterra já no século XVII. Então não existem provas que demonstrem como o esporte com a bola ele de fato chegou aos Estados Unidos, né? Mas a gente pode concluir que o processo de imigração e colonização inglesa teve grande influência para que esse esporte chegasse até os Estados Unidos, né? No ano de 1845, então, as primeiras regras do beisebol foram organizadas na cidade de Nova York, né? E rapidamente ela passou a ser um esporte profissional. No ano de 1850, então, foi criada a Associação Nacional dos Jogadores de Beisebol. Já no ano de 1876, a Liga Nacional começou a ser realizada. Logo no início da sua prática, então, o beisebol foi levado para outros países, como o Japão e Cuba, que hoje eles são grandes potências, né, nesse esporte. Engana-se quem acha muito que os Estados Unidos é uma das potências. Sim, é um país muito forte, por mais que o beisebol tradicional que nós conhecemos hoje tenha sido desenvolvido lá, mas o Japão é uma das grandes potências, né, do beisebol. Então, são grandes potências mundiais, né, Cuba e Japão, como eu falei. Então, no século XX, o beisebol se consolidou como uma prática mundial, onde surgiram ligas, né, organizadas em diversos países, como Austrália, Porto Rico, Venezuela, México, Itália, entre outros países, né? E no Japão, então, o beisebol é um esporte muito popular e ele é praticado por pessoas de todas as idades e em diversos campeonatos. Para vocês entenderem, então, a popularidade do Japão, do beisebol no Japão, se assemelha muito com o futebol aqui no Brasil e o futebol americano nos Estados Unidos. Então, em relação para vocês entenderem a popularidade um pouco do Japão, né, o quão ele é grande nessa modalidade. Então, esse esporte ele chegou no ano de 1973 e foi jogado pela primeira vez no local onde é a Universidade de Tóquio hoje, né, sob orientação de Horace Wilson, um professor que foi um dos fundadores do primeiro time amador do país, que é o Clube Atlético Shimbashi. Foi formado no ano de 1880, né? Já em 1934, uma equipe formada pelos melhores jogadores amadores do Japão recebeu a seleção americana de beisebol
para um jogo amistoso, né? E daquela seleção japonesa, então surgiu o primeiro time profissional do país, o Nihon Baseball Club. Já no Brasil, então, o beisebol chegou com a imigração japonesa, né? Então, a partir do ano de 1908, quando os imigrantes japoneses começaram a chegar no Brasil, mais em São Paulo, então eles trouxeram essa modalidade e aí o esporte começou a ser praticado aqui no esporte, né? Aqui no país. E hoje ainda as comunidades japonesas são uma das maiores praticantes dessa modalidade no país. Tranquilo? Nessa aula de hoje, então, a gente conversou um pouquinho sobre a história do beisebol. Na nossa aula seguinte, então, nós vamos conversar sobre as regras, né, as principais regras, como que se joga e etc. o beisebol. Tranquilos, galera? Então, até a nossa próxima aula. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima.